A crônica de hoje, irei intitulá-la de Tempos de Retreta. O Recife sempre foi uma cidade romântica, uma cidade em que o seu povo era preso completamente à paisagística fluvial que essa metrópole apresenta. O rio Capibaribe, dando um cunho todo particular de sensibilidade, de sentimento, e, por que não dizer, de amor que esse povo tem à cidade denominada Veneza brasileira. Mas houve uma época, mais ou menos nas décadas de 40 a 50, em que predominava na cidade do Recife, nos seus folguedos populares, nas suas diversões diversas que a cidade tinha, a chamada retreta. Retreta era nada mais e nada menos do que uma orquestra que tocava publicamente os sucessos da época. Era costume, quase todos os fins de semana, haver retretas no centro da cidade do Recife, geralmente nos pátios, onde existiam os coretos ou então armavam palanques e as orquestras que eram chamadas de bandas, as bandas militares, a banda do 14RI, a banda do Corpo de Fuzileiros Navais e a banda da Polícia Militar de Pernambuco, regida pelo tão conhecido e sempre aplaudido Tenente Cícero, que já era bem peculiar do povo recifense. Aplaudi a banda da Polícia Militar quando, regida por esse maestro citado, interpretava os maiores sucessos odiernos. Isso tudo foi uma época. A época das retretas. A época em que não somente a juventude, mas o povo em geral esperava que nos fins de semana fosse feita uma retreta num pátio qualquer da cidade do Recife. Recordo-me que os sucessos da época, geralmente as valsinhas, em que o povo se deleitava tanto que chegavam até a dançar valsas de Strauss, de Lear, de Liszt, no calçamento. E as orquestras eram aplaudidas de maneira veemente por essa população que se distraía apresentando uma parcela e colaborando e cooperando também com essa parcela do nosso folclore, saber dançar. Dançar uma variedade de ritmos, como a polca, o baião, a valsa, o samba-canção, o fox, a rumba e muitas outras. Tudo isso alegrando uma parte da nossa população.
essas bandas de músicas que se apresentavam naquele momento eram variadíssimas e tinham uma maneira de apresentar-se com características bem peculiares a elas. A banda de fuzileiros navais, quando executava os dobrados que exaltavam os feitos heróicos da nossa Marinha de Guerra. O Exército, com a banda do 14RI, era uma das bandas militares que era muito bem querida do nosso povo, mas, digo eu, a da Polícia Militar. A banda da Polícia Militar, sempre na regência ou sobre a regência do maestro Tenente Cícero, fazia vibrar com seus acordes, com sua sensibilidade, com seus elementos constitutivos de uma composição musical, como a melodia, o ritmo, o andamento, todas essas partes da ciência de Carlos Gomes. Tudo isso foi uma época em que o povo distraía-se espontaneamente, chegavam até a dançar nos calçamentos, aplaudiam os maestros e sentiam as composições musicais dentro do âmbito do seu mundo interior. Era a predominância da imaginação e da sensibilidade sobre a razão. Era o romantismo popular. O romantismo em que esses maestros levavam ao nosso povo, o povo do Recife, o povo de todas as classes sociais. Não existia distinção de classes. Existia, sim, predileção por ritmos. Isso era interessantíssimo. E assim, o Recife tinha o seu folclore. E essas apresentações, elas eram apresentadas não somente em determinadas partes destinadas às bandas de músicas, mas também aos coretos. Coretos eram construções que as praças do Recife tinham. Construções redondas, muitas vezes, de cimento, em que abrigava a banda a executar suas músicas de preferências, mas preferências populares, como na época da guerra, aqueles folks com influência americana, das grandes orquestras americanas, como a Orquestra de Polly Porter, de Tommy Dorsey e de Glenn Miller. Eram os foxtrots. Eram também valsas vienenses. Eram também as rumbas cubanas. E assim o povo ia misturando-se com o ritmo, a harmonia e a sua predileção musical. E nisso o nosso povo distraía-se e a cidade do Recife ficava alegre. Alegre porque nesses coretos, nesses palanques armados, estava ali o protótipo da harmonia e da alegria que eram as bandas musicais. Tudo isso foi um Recife que eu cheguei ainda a conhecer. Com muita clareza, eu vos digo que eu admirava demais
quando ia a uma retreta. Ia sempre acompanhado de meu avô. E ele me explicava tudo, inclusive até as composições, os ritmos e as letras prediletas do nosso povo. Tudo isso foi uma época, tudo isso foi os tempos das retretas. E hoje em dia eu vejo as praças sem mais o coreto, sem mais a participação popular, mas não falta o amor ainda que o nosso povo tem pelas músicas, pelo nosso folclore e pela gratidão pelos que promovem todo esse tipo de manifestação musical, que eram os maestros das bandas. Então as bandas, os seus maestros, o nosso povo faziam no Recife não só um momento, mas uma eternidade nos pensamentos dos que hoje ainda se lembram da época das grandes retretas. Eu me recordo bem muito delas e tenho uma gratidão incomensurável por tudo aquilo que eles fizeram para alegrar o povo do Recife, naquilo que o povo realmente gosta: a música, a arte musical, transportada dos palanques para o povo dançar. E através das danças, eles se harmonizavam romanticamente, chegando até a forjar-se posteriormente grandes uniões, grandes casamentos. E isso, esse método de vivência, de vida que existia no Recife, foi nada mais e nada menos do que uma propedêutica para que continuasse o nosso povo a amar a arte e amar a si mesmo, divertindo-se com as bandas musicais, geralmente de instituições militares. Tudo isso foi uma época no Recife. Os tempos das retretas, e que os tempos não voltam mais, mas eles ficam nos nossos corações como lembranças de tempos idos e que agora só serve mais de servir de recordações de que é uma amostragem de que a cidade do Recife foi sempre e será um marco em harmonia do povo e da arte. A música e a predileção popular, isso não tem época. Isso, todas as épocas, é uma só. Tudo isso faz com que a gente se recorde, se lembra, e dessas lembranças valorize cada vez mais um passado que foi tão nobre, tão glorioso para a nossa gente, para a nossa cidade. E nos tempos atuais, nos tempos odiernos, nosso povo, a nossa juventude, ainda os que se lembram, por orientações dos mais velhos, de tudo isso, eles sentem saudades, não só pelos seus antecessores, parentes, amigos, populares, mas também para engrandecer o passado do nosso Recife, porque nesse passado estava o coração de um povo, o coração
do povo recifense em tempos de retreta. Muito obrigado.